amém? Nós estamos falando de Jesus, né, do Cristo, estamos nessa série aí de palavras e estava pensando, né, eu acho que a gente fica um ano falando, né, de Cristo, de Jesus e não termina todos os assuntos, né, mas daqui a pouco a gente vai terminar. Eu quero falar hoje de Cristo, o noivo. A palavra de Deus, ela nos mostra Deus se mostra, né, na palavra de Deus de várias formas. Deus é muito didático, muito lúdico, para nos fazer entender, para tentar fazer nos entender da melhor forma possível quem Ele é. Então Deus se revela, né, na palavra, na Bíblia, né, de várias formas. Ele é nosso Pai, Ele é um Pai. Ele é também o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Ele é aquele Deus provedor. E Deus vai se revelando, né? Um fogo ardente. E Ele se revela também, através da pessoa de Cristo, como noivo. O noivo de quem? De uma noiva, é lógico. E nós somos essa noiva, né? Então há aí um segredo, um mistério muito grande e poderoso que nós precisamos entender. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Porque Deus está contando uma história, queridos. Deus está contando uma grande e bela história de amor. Toda a Bíblia é um grande romance de Deus com o ser humano. E Ele está se revelando ali como esse marido, como esse noivo, que busca e tem uma expectativa por uma noiva. Então nós precisamos ver que nós também, a nossa vida, o jeito que nós vivemos também, do jeito que Ele criou o homem, também reflete quem Deus é. E nós precisamos prestar muita atenção para entender tudo isso. E eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse 21, do 1 ao 3. E nós precisamos entender essas verdades, queridos, porque, de acordo com o entendimento das verdades da palavra de Deus, das verdades eternas e do plano eterno de Deus, preste atenção, de acordo com o entendimento que você tem de Deus e da eternidade, é a visão que você tem de mundo, é a visão que você tem do mundo, da sua vida, dos seus problemas, do tempo, das suas dificuldades e de tudo o que você vive na vida. Então, se você entende uma verdade, as verdades profundas da palavra de Deus, a sua ótica de mundo muda, a sua forma de enxergar os seus problemas muda, elas mudam, tudo muda quando você entende as verdades da palavra de Deus. E essa é uma verdade que realmente pode mudar muito a nossa forma de decidir as coisas. Porque ela nos mostra um tempo eterno, onde nós viveremos como um só, com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Então, quando nós entendemos essas verdades, nós paramos de ficar focados nos seus pequenos problemas do dia a dia. Nós temos essa tendência, essa forte tendência. E tem pessoas ainda que têm uma capacidade enorme, eu conheço várias delas, de imaginar o problema muito maior do que ele é. Você conhece alguém assim? Eu sou prático e geralmente eu minimizo os problemas, até menos do que ele tem problema, tendo a minimizá-lo. Mas tem gente que aumenta o problema de uma forma assim que fica, né? Os melancólicos e plantão aí são geralmente assim, né? Aqueles que cria problema onde não tem, inventa problema na sua cabeça a partir de um pontinho assim. E nós temos a tendência de focarmos nesses problemas, porque nós não entendemos a eternidade e a grandeza das revelações de Deus e de nós como igreja, a noiva do Cordeiro. Quando nós entendemos essas grandes verdades, queridos, as outras coisas passam a ter menos importância. Os grandes problemas da vida, de furar a caixa da água, né, William? De bater o carro,
Esses dias um caminhão quase me atropela lá na usina. Foi empurrando o carro assim, não amassou muito, né, mas deu um sustinho. Mas essas coisas, e aí você fica, não, tem que ir arrumar, nossa, fica aquele negócio na sua cabeça e fica te atormentando, né? Tem que deixar o carro lá, vou ficar sem carro. Mas, querido, o que é isso? Esses pequenos problemas diante da grandeza daquilo que Deus tem para nós? Fala sério. Vamos entender um pouquinho melhor aqui disso que eu estou falando. Abre comigo lá, então, em Apocalipse 21, do 1 ao 3. Diz assim: E vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Isso aqui é o fim da história, queridos. A Bíblia está contando uma história e esse é o fim. Então a noiva vem, que é a igreja de Cristo. Aí então ela se casa com o cordeiro e o leão, que nós cantamos agora aqui, que ninguém pode impedir. As coisas estão acontecendo no mundo, amados, do jeito que Deus permite, do jeito que Deus quer. Nada fugiu ao controle de Deus. Saiba disso. Nem na sua vida também. Nada fugiu ao controle de Deus. Se Ele está permitindo acontecer algumas coisas na sua vida, é porque você precisa aprender alguma coisa. Nós precisamos aprender algumas coisas. Então esse Deus vai findar toda essa história, e depois começa uma outra história, porque a história não termina aí. Esse é um primeiro capítulo nosso da humanidade com Deus. E nós estamos vendo aqui o final da história, como em todas as boas novelas, né, de antigamente, termina com um casamento. É ou não é? Os mais velhos aí que assistiam novela, não era assim? Toda novela terminava com um casamento no final. Toda bela história de amor termina com um casamento. E todos os homens copiam, né, de Deus. Porque Deus está terminando essa história com um belo casamento. A noiva descendo dos céus, preparada, linda, ataviada, toda preparada, santa, para se tornar uma só com o Cordeiro. Um só corpo com o Cordeiro. E Deus, queridos, em toda a palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, é isso que Ele está falando. Que um dia, vai existir um dia, onde nós, seres humanos, se juntaremos ao Eterno, como uma noiva para o seu noivo. Então vamos começar aqui, desde o comecinho, uma passagem rápida, né? Não vou me estender tanto, porque o assunto é muito longo. Mas alguns pontos aqui que nós vemos Deus agindo e mostrando para nós, ó, será assim, através da nossa história humana. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem seja só. Farei para ele uma auxiliadora que semelhante a ele. Então Deus criou o homem e criou uma companheira para ele semelhante a ele. E Deus cria a humanidade, seres semelhantes a ele. Porque Deus nos cria semelhantes a Ele, para nós termos um relacionamento com Ele, e um dia poder ser a noiva para casar com o filho dEle. Então precisa ter a mesma natureza de Deus. E Deus planeja então uma noiva para o seu filho semelhante a Ele. E planejou a gente. E nós existimos como igreja hoje, porque nós fazemos parte do grande plano e propósito de Deus de um grande casamento no final. Um grande e maravilhoso casamento, uma grande e maravilhosa festa. E continua ainda, lá em Gênesis 2, 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque
porque do varão foi tirado. Você percebe, então, os paralelos? Deus, em toda a história da Bíblia, queridos, Ele vai fazendo alguns paralelos para a gente entender a história que Ele está contando. Então, aqui, Adão está lá sozinho, e Deus diz assim, não é bom que o homem seja só. Porque o homem sozinho, a gente sempre diz, ele não representa Deus, que é uma trindade, não é sozinho, é Deus, é 3 em 1. Então o homem não representava Deus de forma perfeita. Então cria a mulher. Não foi criado para dar a mulher para dar palpite, nem para ficar toda hora querendo ensinar a gente que a gente deve fazer as coisas. E nós recebemos, porque a gente aprende tanta coisa com elas, né, amados? Nós somos muito displicente, muito relaxado. As empresas hoje estão contratando muitas mulheres, porque as mulheres são muito mais caprichosas que os homens. São ou não são? São. São, não são? São. Muito mais caprichosas. Muito mais comprometidas que os homens. Então Deus cria essa mulher para ser a auxiliadora do homem, para ali andar junto com o homem. E Deus, então, faz Adão cair num pesado sono. E então Jesus na cruz morre e ressuscita. De dentro do homem, Deus tira a mulher. De dentro de Cristo, Deus tira a igreja. Do lado do homem, Deus tira uma costela e faz a mulher. Aí você vê o paralelo, Cristo sendo ferido no seu lado. E sai dali do seu lado, quando aquela lança entra, né, no lado de Jesus, sai dali sangue e água. Então Jesus é morto na cruz, está morto na cruz. Aquele breve sono, porque depois ele ressuscita, um sono profundo, né? Ressuscita, ele acorda. E dali surge a igreja de Cristo, a sua noiva. Você entende? Então, Deus tira de dentro do homem alguém que lhe seja semelhante, da mesma natureza, porque senão a Eva não podia ser esposa de Adão, porque ela não teria a mesma natureza. Uma vaca não podia ser esposa de Adão, porque não tinha a mesma natureza, era uma vaca. E o homem se sentia só. Mas de dentro do homem, Deus tira a mulher com o mesmo DNA, um ser humano semelhante a ele, para que fosse sua mulher. De dentro de Cristo, Deus tira uma nova raça de seres com o mesmo DNA de Cristo. Porque essas pessoas que saem de dentro de Cristo, quando faz uma aliança com Ele, são semelhantes a Ele. E tem agora a natureza divina dentro dele. Querido, olha que coisa poderosa e grande que você tem que pensar todos os dias. Você, que fez uma aliança verdadeira com Cristo, presta atenção. Você tem dentro de você a natureza do Deus eterno. A natureza divina está dentro de você. Você não é mais um simples ser humano agora. Você é um ser humano que tem dentro de você a natureza de Deus. O próprio Espírito de Deus vem morar dentro de você. Você não é mais um ser humano qualquer. Você agora é um ser humano preparado, que está sendo preparado, é da mesma espécie de Cristo, para ser a noiva dele. Porque senão não serve para ser a noiva. Porque não vai ser o mundo inteiro a noiva de Cristo. E só a igreja é a noiva de Cristo. Porque o mundo não tem o mesmo DNA, não tem a mesma natureza. Mas nós temos a mesma natureza, porque nós, pela graça do Senhor Jesus, nós fizemos uma aliança com Ele. E a partir do momento que você fez uma aliança com Ele, o que acontece? Jesus explicando para Nicodemos. Você nasce de novo. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Então, agora nascido de novo, você tem uma nova natureza. Jesus explicando para Nicodemos, ele fala, olha, o ser humano só pode gerar vida humana.
Mas o Espírito gera vida espiritual. O que é carne, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós nascemos de novo quando fizemos uma aliança com Cristo, entendemos o Evangelho, foi revelado o Evangelho ao nosso coração, e nós fizemos uma aliança com Ele, nós nascemos de novo agora com uma nova natureza. Você tem uma nova natureza dentro de você, que está brigando ainda com a velha natureza. Com a velha natureza. Essa nova natureza é semelhante a Cristo. E a velha natureza, semelhante a quem? A quem? A Adão. E Adão ficou semelhante a quem? Quando ele obedeceu a Satanás. Porque nós somos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Isso é muito sério, queridos. E as pessoas até assustam quando a gente fala, mas a sua velha natureza, sabe a quem ele é semelhante? A quem? Isso, fala bem alto. A sua velha natureza, ela é egocêntrica. E quem é o ser mais egocêntrico que existe na face da terra, no universo? Satanás. E Deus é egocêntrico? Não, Deus é exatamente o oposto do egocentrismo. Então, a sua velha natureza que está aí ainda, ela precisa sendo morta, cada vez mais morta, para que a nova natureza vá tomando conta. E nós vamos nos tornando, então, essa noiva maravilhosa do Senhor Jesus. Então nós somos criados, nós nascemos de novo a partir de Cristo, do sacrifício dele, nós fomos tirados de dentro dele. Agora existe uma humanidade, um ser humano com a mesma natureza divina de Deus. E o Senhor está nos preparando então para um dia de um grande casamento. Aí diz assim, Gênesis 2:23. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus está falando assim, Ele criou a mulher e fala assim, agora vocês vão se unir, e o homem e a mulher vai deixar a sua família, vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher e se tornar uma só carne com ela. Esse é o casamento. Esse é o matrimônio. E é o que vai acontecer conosco, nesse grande dia do casamento que nós lemos há pouco, lá no início, em Apocalipse. No último e grande dia, o que vai acontecer? A noiva se casa com o noivo, que é Cristo, e os dois se tornam um só ser. Um só ser. Um ser apenas. Então nós tornaremos um com a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus. Você sabe o que significa isso? Por isso estou dizendo que o conhecimento, o entendimento no nosso espírito dessa verdade muda o nosso foco. Quando nós entendemos essa verdade, queridos, nós nos entregamos de forma total, intencional e completa à vontade de Deus, ao governo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não ficamos mais pensando, aqueles crentes, eu sei que aqui não tem nenhum, claro, não tem nenhum desses, né? Será que eu vou na igreja hoje? Será que eu vou no culto? Estou tão cansado. Estou com uma dorzinha de cabeça. Hoje eu não estou bem. Acho que eu não vou na conexão, porque eu vou orar hoje, vou ler a Bíblia. Eu não estou bem hoje. Não, queridos, quem entendeu essa verdade e sabe que isso é a realidade do nosso futuro, e a realidade da eternidade, ele não fica mais pensando, será que eu vou ou não vou? Será que eu faço ou não faço alguma coisa para o reino? Mesmo sem vontade, mesmo não querendo no momento, não está bem, se ele tem condição de levantar, e ele vai e ele faz, e faz com alegria, porque ele entendeu o que é a eternidade, a grandiosidade desse casamento, dessa nossa ligação com Cristo, para toda a eternidade. Ele não fica pensando, sabe o que eu estou falando? Aqueles sentimentos que vêm em nossa mente,
Às vezes nós, né, aquele negócio para baixo. Não, nós nos sentimos assim mesmo, é natural, você é ser humano. E tem a velha natureza dentro de você. As suas emoções, às vezes, são tão, né, contraditórias. Nós somos assim, já acordamos sem dia aqui, meio deprimido, meio para baixo, mas não interessa. Não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que eu sei. Você está entendendo? O que interessa é o que você tem revelado no seu espírito a respeito de Deus e da eternidade, a respeito de você mesmo, a sua identidade. Nós temos hoje igrejas cheias de pessoas, querido, que não sabem nem quem são. Estava conversando esses dias com um rapaz, psicólogo, e ele disse assim, olha, todos os meus pacientes, todos eles, o grande problema de todos eles, falta de identidade. Você detecta em todos eles o grande problema. Acho que a Lucinha também deve perceber isso, né? A grande maioria, não é isso? Identidade. O povo não tem mais identidade. Agora, o problema é quando o crente não tem identidade. Porque, queridos, somos filhos de Deus, somos a noiva que vai casar com o Filho de Deus. Então, como nós não somos importantes? Como nós não somos ninguém? É certo que a gente sabe que nós somos, como eu sempre digo, pobre, cego, nu, pecador. Mas nós sabemos também outra verdade, que nós somos resgatados dessa natureza pecadora e agora somos filhos de Deus. Somos noiva do Cordeiro e vamos um dia ser um com Cristo. Ponto final. Essa é a minha natureza, essa é a minha identidade. Agora, quando nós não temos identidade como filhos de Deus, como a noiva que vai se unir e se tornar um só com Cristo na eternidade, nós ficamos focando nas pequenas coisas, nos pequenos problemas desse mundo. Nós olhamos a partir de uma ótica muito frágil, muito fraca, porque nós não entendemos a eternidade, onde nós seremos um com Cristo. Até a morte, queridos. O nosso maior problema é a morte, não é? Nós temos um problema enorme com a morte. E realmente não é fácil. É muito difícil você perder alguém que você ama. E às vezes uma pessoa jovem, você fica impactado, assustado, e começa a perceber como nossa vida é frágil e breve. Mas olha Deus olhando de cima, o plano geral. Esses dias nós vimos a notícia de um pastor, ele não conhecia ele direito, mas sempre via postagens deles no Instagram, da cultura do reino, não lembro o nome dele também, que de repente apareceu, acho que, problema no pulmão dele, e em questão de meses faleceu. Alguém produtivo no reino, estava fazendo a obra de Deus, né, as coisas que ele falava assim, muito coerente, muito abençoadora, e morreu. Nós não entendemos. Mas olha Deus olhando lá de cima. Vou promover esse irmão aqui, vou promover esse filho, vou trazer ele aqui para perto de mim. Você entende? Então, assim, quando nós começamos a entender as profundas verdades da palavra de Deus, nós começamos a olhar as coisas de outra forma. Meu filho não é de Jesus, eu estou preocupado se ele for condenado, se ele não vir para Jesus. Querido, Deus tem o governo, fala, Senhor, ele está nas suas mãos, e eu confio que o Senhor vai fazer a sua vontade e vai salvá-lo, está aqui nas suas mãos. Entrega nas mãos do Senhor, mesmo, de verdade. Porque você tem essa visão de um Deus poderoso e eterno. Então, queridos, nós, com a mesma natureza de Deus, nós nos tornaremos a esposa do Cordeiro, vamos casar com o Cordeiro, vamos casar com o Filho de Deus. E vou dizer uma coisa maravilhosa para você. Nós seremos a esposa do Cordeiro e não vamos ter sogra.
não vai ter sogra. A mãe de Jesus não vai ser sua sogra, queridos, nossa sogra. Ela foi a mãe de Jesus aqui na terra, fez um grande e maravilhoso trabalho, Deus a escolheu. Mas lá no céu, você, que também fez a obra de Deus, tudo o que Deus queria que você fizesse, vai estar no nível dela. Ela não é nada especial. Ela foi um ser humano onde Deus cumpriu a sua vontade de nascer o seu filho em forma humana na terra. Mas se ela cumpriu isso, e é admirável que ela cumpriu isso de uma forma majestosa. Mas se você também, quando Deus te chamou, você fazer exatamente o que Deus planejou que você fizesse, mesmo com falhas, você acredita que Maria não falhou? Falhou também, falhou na educação de Jesus. Queridos, não sei se já aconteceu com você, mas que mãe e pai perde um filho em Jerusalém e vai embora? Ficaram 3 dias. Depois que eles foram notar, cadê Jesus? Depois de 3 dias de caminhada, cadê Jesus? Não está com você? Não, não está comigo. Está com você? Não, não está comigo. José e Maria lá, está com você? Não, não ficou comigo. Não, deixei para você. Não, eu deixei para você. E perderam Jesus. Falhou também. Na sua tarefa. Mas eu gosto de não ter sogra, é só brincadeira. Mas realmente não vamos ter mesmo. Porque as sogras são uma bênção. Amém, sogras? Cadê as sogras aqui? As sogras são uma bênção na vida do genro, da nora. São uma bênção. Mas nós estaremos lá nesse maravilhoso dia. E vamos casar com o Filho de Deus. Agora quero que você abra comigo lá em Efésios 5:22. Tem um monte de pontos, na palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que nos mostra sobre esse casamento. E Paulo, ele é muito enfático e direto, quando ele fala em Efésios 5:22 e 33 sobre o casamento. É uma passagem muito lida em casamentos. E olha o que diz. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, a Cristo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o 31. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento que nós temos aqui na terra, queridos, ele espelha, ele reflete o casamento de Cristo e a igreja. Por que ele diz, mulheres, se sujeitem aos seus maridos? E um recado especial aí para as mulheres. Você precisa se sujeitar ao seu marido. Mulheres, dá um sorriso bonito aí. Porque quando você vive uma vida assim, de sujeição ao seu marido, você está representando a igreja nessa grande história. Então Deus está contando a história através de nós. Então você, mulher, se sujeita ao seu marido. O Marcelo ficou feliz, ficou feliz. Está dando risada? É porque ela faz isso já, né? Amém. Aí um recado especial para os homens. Homens, ame as suas esposas e entregue a sua vida por elas. E quando fala de entregar a vida, queridos, não é para você... Veio um ladrão, vai roubar você, e você se põe na frente, igual aqueles filmes,
o cara se joga na frente assim, e o tiro vem, pega nele e salva a esposa. Não é isso não, porque isso é até fácil fazer. Viu, homens? Isso é fácil fazer. No momento de emoção, ali, né, com sangue quente, você, sem pensar direito, sem raciocinar, você vai na frente, você não acha que você vai morrer, né? Então você vai na frente para proteger ela, por instinto. Isso é fácil fazer. Mas o que ele está dizendo é assim, entregue a sua vida para ela, o seu tempo, sua dedicação, o seu amor. Você não vai viver para você. Egoisticamente você vai viver para ela. Você vai dar a sua vida para ela. Agora é fácil a mulher se sujeitar a um homem desse, não é? Dá tudo para ela, faz tudo por ela, a serve, protege ela, cuida dela, dá tempo de qualidade para ela, escuta ela conversar, falar de todo o seu dia na cama, a hora que ele está com sono, querendo dormir, e ela quer falar do dia dela, contar como é que foi tudo. Ele não está pensando nele. Ele está pensando em amá-la, em cuidar dela, em dar tudo aquilo que ela tem necessidade, suprir suas necessidades. Ele é supridor. Então é isso que ele está falando. E Cristo é assim conosco, queridos. Ele está sempre disposto, e Ele mostrou isso enquanto esteve aqui na terra, a servir. Lavou os pés dos discípulos, aqueles pés fedidos, cheio de terra, lavou os pés do discípulo como um escravo, serviu, e ele falou assim, ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Então, dar a sua vida pela sua amiga esposa, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem lavar a louça, limpar a casa, tirar a botina na hora que vai entrar em casa, para não sujar, tudo, queridos, para agradá-la, para abençoá-la. Você entende? E quando o homem faz isso, ele está, então, mostrando o papel de Cristo para o mundo. Então, você percebe que tudo tem uma relação. Então, muito importante a submissão da noiva e o amor do noivo. E Paulo ele termina esse assunto falando assim, grande é esse mistério. Mas quanto ao mistério, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E ele faz todo o paralelo, porque Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça, e no mundo, alguém ouvindo uma pregação dessa, que a mulher deve submeter diante desse conceito do mundo, dessa filosofia demoníaca do mundo, que não entende o que é ser um líder, o que é ser um cabeça na Bíblia, vai entender tudo errado. Não é um líder dominador que manda e faz como é no mundo. Na Bíblia, o líder é aquele que serve, aquele que cuida e aquele que ama. Então, homem, você é o líder, você é o cabeça. Então, você cuida, você ama, você protege. Entende? Esse é o cabeça. Tem uma passagem também muito interessante, que é a passagem de Oséias, queridos. Oséias foi um profeta, e Deus, para profetizar a nação de Israel, mandou que Oséias se casasse com uma prostituta. Graças a Deus, Deus não faz mais esse tipo de profecia hoje, né? Mas a vida de Oséias foi uma profecia. Então, Oséias, Deus manda ele tirar a prostituta do prostíbulo, trazer para casa dele, casar com ela, ter filhos com ela, para profetizar para a nação de Israel. Então ele começa a amar essa mulher, e essa mulher foge dele, volta novamente para o prostíbulo, ele vai buscar essa mulher, faz ela a mulher dele, e aí vai. É toda uma história de traição, porque isso representava a nação de Israel, e hoje representa a igreja. Quantas vezes nós não traímos Jesus, queridos? Quantas vezes nós não trocamos Jesus por outras coisas qualquer? Por um prazer passageiro, rápido, porque eu estou cansado, ou porque tanta coisa.
Quantas vezes nós não trocamos o nosso momento especial com Jesus, na presença dEle, para, como nós ouvimos a semana passada, sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz suave, mansa, nos ensinando, falando ao nosso coração. Nós trocamos esse momento tão precioso por coisas tão banais. E Jesus tem o maior prazer de ter você sentado ali aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. Jesus falou: vinde a mim todos vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vou ensinar vocês, porque eu sou manso e humilde de coração, vou ensinar isso a vocês. Quantas vezes nós fazemos como Gomer, a mulher de Oséias, que era prostituta, e nós fugimos de Deus para ter alguns prazeres no mundo. E isso mostra o perdão do noivo, o desejo, o prazer do noivo de perdoar e continuar amando, e foi assim com Oséias. Então, o noivo está sempre nos perdoando, porque ele nos quer para ele, e nos tirou lá do pecado, para que nós pudéssemos viver com ele eternamente. Queridos, que nós possamos prestar atenção e entregar a esse noivo o mesmo amor com que ele nos dá. Viver essa reciprocidade do amor de Deus, viver esse relacionamento de amor, porque é isso que Ele está desejando de você. Se nós vamos estudar a história da igreja, querido, esse tempinho atrás, eu estava meditando nisso, e você fica assim, abismado, triste, até sem entender algumas coisas da história da igreja. Queridos, é coisa horrorosa a história da igreja de Cristo na face da terra. É uma história feia. Começa uma história muito bonita, um povo que morria por Cristo e jogavam lá para os leões comerem, mas eles não negavam a Cristo. Colocavam fogo, queimavam eles vivos, eles queimavam cantando. Mas depois de 300 anos, mais ou menos, a igreja vai se distanciando, o governo toma conta da igreja, mistura tudo e vira a Igreja Católica Romana, que fez enormes atrocidades. De perseguido passou a perseguir. E aí depois vem a reforma, isso mais um monte de história no meio do caminho aí. Vem a reforma, e os reformadores, queridos, Martinho Lutero, o próprio Calvino e outros, cometeram também enormes atrocidades. As pessoas na época de Calvino, acredito também fugiu o nome? Do outro reformador lá. Eles perseguiam algumas pessoas que não criam no batismo de criança, e falavam: não, tem que batizar de adulto, porque o batismo de criança não vale. Eles perseguiam essas pessoas, os anabatistas. Falavam: não, o batismo, como nós queremos hoje, o batismo de criança não vale, você tem que batizar de novo quando você é adulto. E eles perseguiam essas pessoas e matavam essas pessoas, crentes também. Então, de novo, a igreja cristã perseguindo. E torturavam essas pessoas, pegavam essas pessoas que não criam, só para você ter uma ideia, que não criam no batismo de criança, e falava assim para você: não crê que tem que ser batizado, então nós vamos, e pegava, amarrava ele num poste assim, e mergulhava ele na água, e ficava torturando ele ali, até ele morrer. Crente, reformado fazendo isso. Então você vai vendo essas coisas, você fala: meu Deus tem que ser realmente muito bom. E como aconteceu aqui com Oséias, é uma explicação assim muito clara. Deus, as pessoas, a igreja é assim, ela se aproxima de Deus, de repente acontece algumas coisas, ela se afasta de Deus, começa a fazer um monte de coisa errada, depois Deus traz de volta, ela se afasta de novo, e aí vai, faz, como o povo, igualzinho o povo de Israel. Mas Deus sempre perdoando. E Deus não está olhando, queridos, para a nossa
performance. Ele está olhando o seu coração se você realmente o ama. E se você realmente quer viver esse relacionamento de amor com Ele, é isso que Ele está olhando. Falhar nós vamos. Mas essa noiva, em todas essas fases, vai e volta, como o povo de Israel, ela está amadurecendo, e vai chegar um momento onde nós ouviremos essa voz aqui, ó, Apocalipse 19, 6 a 8. E eu estou terminando. 19, 6 a 8. Então viu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Olha só, todo o céu está esperando esse momento. Aleluia, glória a Deus, o Senhor Todo-Poderoso reina. E chegou o momento do casamento, todo o céu espera esse momento. E a noiva dele já se preparou. Eu creio, sinceramente, que nós estamos vivendo a última fase da igreja na face da terra. Esse vai e volta, nós estamos vivendo a última fase da igreja, da noiva de Cristo na face da terra. Daqui, apesar de que a igreja de Cristo, principalmente a igreja evangélica, ela começou a criar um monte de deuses falsos no meio dela, e o humanismo entrou dentro da igreja. Existe uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente prega a palavra e que Cristo é o centro dessa igreja. Existe essa igreja no meio. Quando nós falamos, quando você ouve assim, 25% hoje da nação brasileira é evangélica, não sei se é para ficar feliz ou para ficar triste. Porque se 25% dos brasileiros realmente fosse cristão de verdade, isso falando só dos evangélicos, a nação do Brasil não tinha essa corrupção que tem. É corrupção para todo lado, de todo jeito. É visão distorcida de toda forma. Onde se fala até que o traficante de drogas, ele é vítima. Onde se fala, não, ele é vítima, coitado. E solta os ladrões da cadeia. E prende os seus desafetos. Queridos, o Brasil não seria assim, se 25%. Aí vão colocar também os católicos que são cristãos. É mais de 90% da população brasileira cristão. Então é cristão? É porcaria nenhuma, é nada. Não é 25% cristão de verdade, e muito menos 90%. Não é. Porque se fosse entender essa verdade da nossa eternidade com Cristo, do nosso relacionamento com Cristo, o Brasil não estaria assim. Então Deus está esperando a noiva se preparar. Ele dá toda a condição, nós temos o Espírito Santo, e olha, ele diz assim, e a noiva dele, do Cordeiro, já se preparou. Eu percebo a noiva se preparando. E tem os amigos do noivo, esse é um tema para outra pregação, os amigos do noivo estão auxiliando, com a ajuda do Espírito Santo, a noiva se preparar. Temos amigos do noivo. Então tem muitos amigos do noivo hoje, ajudando a noiva a se preparar para o casamento. A ela foi permitido, a ela foi dado, ela foi entregue vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então essa noiva está sendo preparada, e eu creio sinceramente que nós estamos nos últimos anos para que realmente esse casamento maravilhoso aconteça. Muito perto. O ano que vem, então? Não sei, eu acredito que não. Mas, querido, em 10 anos muita coisa muda. Em 20 anos, muita coisa muda. Eu tenho 60.
E eu vi muita coisa mudar, mas principalmente dos 30, 40 para frente. Era tudo mais ou menos igual, mas depois de um certo tempo, as coisas começaram a mudar muito rapidamente. Então, em 10 anos, tudo que nós conhecemos vai estar irreconhecível. Muda muito rápido e as coisas podem realmente culminar para a volta do Senhor Jesus. Então, a expectativa do noivo é essa noiva pronta, preparada para se casar com ele. Toda vestida, toda maquiada, toda embelezada. E o último versículo, lá em Apocalipse 22, 17. Esse é o desejo ardente do Espírito que está aqui, preparando a noiva, junto com os amigos do noivo, e também a expectativa, a alegria da noiva. A noiva está esperando, ansiosa pela vinda do noivo, para que ela possa se casar com ele. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha, o Espírito de Deus e a noiva chamando, vem Jesus, vem. Eu quero a sua volta, vem logo para a gente se casar. Vem logo para eu ser um só contigo. Aí você se autoavalia. Você tem pensado sinceramente, ai que bom que Jesus voltasse agora, e eu começasse agora a ser um com Ele. E eu falo, que coisa tremendamente maravilhosa e inimaginável. Nós sendo um com o Filho do Deus Altíssimo. Você pensa todo dia? A Flávia, quando a gente estava para casar, ela, todo dia, ela me liga, vamos casar, ai que delícia, vamos casar. É aquela expectativa nossa, né, tanto do noivo e da noiva, chegando aquele dia. Eu muito preocupado, né, porque eu tinha que ficar lá na frente com aquelas roupas esquisitas lá de noivo, com cara de tonto, sorrindo para todo mundo. Preocupado, se ela desiste agora, e eu, o que eu faço? Brincadeira, né? Ela não ia desistir de mim. Mas aquela expectativa, queridos, aquela alegria, e dali para frente tudo seria diferente, muito melhor. Solteiros, casem-se. É muito bom, não é, Marcelo? Nossa! Pode casar, não é, Vicente? É uma bênção, pode casar, mas se case bem, bem preparado, conhecendo a outra pessoa, se case. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é bom, é muito bom. Então, ter essa expectativa, aquele que ouve, diga, vem, chamando, vem Senhor, vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, o desejo ardente do Espírito que está em nós, e da noiva, venha. Eu quero que você comece a pensar um pouco mais isso. E não é desejar a volta de Cristo, queridos, porque as coisas estão ruins. Nossa, não está dando nada certo, está tudo ruim. Não, está bom, está ruim, não interessa. A vida é boa. Temos vivido uma vida boa, de fartura, de bênçãos, em cima de bênçãos. A alegria de viver na face da terra. É bom ou não é viver? É ou não é? É bom. Mas muito melhor será habitar com o Senhor para todo o sempre, e não só habitar com Ele, ser um com Ele. Aí a minha imaginação, só para terminar, mas isso não está na Bíblia, a minha imaginação corre, porque Deus é eterno, imutável, não muda, nunca muda. E aí quando a noiva casa com o noivo e forma uma família, é para ter filhos, gerar vida. E nós, como igreja, vamos casar com Cristo, para quê? Então aí a Bíblia termina nesse ponto. Ela não fala o que será depois. Mas, queridos, será maravilhoso. E eu creio que nós geraremos vida. Deus vai continuar criando, porque é um Deus criador e que quer desejar ardentemente
compartilhar de quem Ele é com outros seres. Então Ele cria seres como nós, só para compartilhar quem Ele é. Por isso que nós existimos, por isso que a igreja existe, porque Ele quer compartilhar de quem Ele é, da sua glória, do seu amor, da sua bondade, com outros seres. E Deus vai continuar fazendo isso, eu creio. E nós participaremos de tudo isso com Ele, aqueles que têm essa aliança com Ele. Amém? Amém, igreja? Então, comece a olhar a sua vida em outra perspectiva. Você é a noiva do Cordeiro, que faz parte, né, da igreja, que é a noiva do Cordeiro, que vai se casar com o Cordeiro e ser um só ser com Cristo na eternidade. Esse é o seu futuro. Você não sabe o fim da sua história? Eu conto para você, é esse o seu futuro. Se você tem uma aliança com Deus, esse é o seu futuro eterno. E nós viveremos isso. Então, não vamos ser felizes, independente dos problemas que nós temos, vamos, porque nós sabemos disso, nós temos consciência em nosso espírito, revelação em nosso espírito, de que nós viveremos essa eternidade com Cristo. Uma só carne, um só ser com Cristo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você agradeça a Deus por isso e que nós possamos meditar nisso em nosso coração e viver a vida dessa forma. Nós somos a noiva amada do Cordeiro. É só uma questão de tempo. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
somos essa noiva. E às vezes você pode se pegar pensando, mas eu não estou tão desejoso assim, eu não sinto isso. Eu não sinto essa emoção, esse desejo desse encontro, porque você ainda não conhece Jesus da forma como você precisa conhecer. Nós precisamos ser, queridos, a noiva fascinada pelo noivo, pela beleza do noivo. E então nós desejaremos, nós o amaremos profundamente, desejamos ardentemente que ele venha. Se você não deseja, não tem dentro do seu coração um desejo ardente de que ele venha, porque você não o conhece o suficiente. Então eu digo para você, o que fazer? O que eu faço para desejar cada vez mais ardentemente que ele venha e eu possa viver essa vida eterna, sendo um só com ele? Você vai aos pés de Jesus como Maria. Gasta tempo. A nossa maior função aqui, queridos, como filhos de Deus, como novas criaturas, é conhecer Deus, conhecer Jesus, é conhecê-lo. Então gaste tempo, todo o seu dia, todo o seu tempo, onde você estiver em contato com ele, para conhecê-lo. Se você não tem esse desejo ardente da sua volta, é porque você não conhece o suficiente. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas você não conhece o suficiente e ainda não percebeu a beleza dele, do seu amor. Então não há esse anseio ardente, mas então você precisa passar mais tempo aos pés dele, ouvindo a sua voz, conhecendo quem ele é, para você amá-lo mais intensamente. Amém, igreja? Amém? Quem entendeu, diga amém. Então aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Você pode sentar-se agora. Agora as crianças vão, acho que vai ter, o que vai ter? O pódio aqui, quem venceu a gincana, não é isso? E eles vieram todos fantasiados, que lindos, olha só. Cadê o Jonas e a baleia? Não tem? Jesus, o menino Jesus tem? Cadê? Marcinho, você vai falar? Quem vai falar? Não quer ficar aqui com o baby? Boa noite. Alô, galerinha Extensão Kids. Venho agradecer em nome da galerinha Extensão Kids, todos aqueles que de forma patrocinou, abençoou com valor, com orações, e o resultado está aí agora. Deus abençoe a cada um de vocês que nos abençoou, porque a gente estava precisando. E a galerinha Extensão Kids está chegando, e as palmas para Jesus e para a galerinha Extensão Kids. Fica de olho na fantasia de cada um aqui, ó. Espera aí, eu vou falar. Por favor, alguém pode apagar a luz só para mostrar uma fantasia aqui? Nicolas é o nome dele, essa fantasia aí, fala pra galera. A luz do mundo. E comigo eu tenho meu parceiro, o sal da terra. Henrique é o sal da terra, palma pra essa fantasia. A Nicole, a princesa que salvou Moisés. Palma pra Nicole.
Essa aqui é demais, hein? Ele vai levar a turma jantar hoje. Quem quer jantar com ele aqui, erga a mão. Mostra aí. Fala o seu nome da fantasia. João Batista. João Batista vai mostrar o que ele vai levar vocês para jantar hoje aqui, ó. Gafanhoto. Palma. Nicolas. Desculpa, Davi. Nicolas, o famoso Moisés. Quer falar, Nicolas? Quer falar alguma coisa? Palma para o Nicolas, a fantasia do Moisés. Esse aqui é o famoso... Davi? É o Davi? Rei Davi. Rei Davi! Mostra o estilingue aí, cadê? Tem pedra aqui, hein? Essa aqui é meiguinha, hein? Dá um sorriso pra galera. Fala a sua fantasia, Helena. A filha do faraó. A filha do... A filha do faraó. Olha o bebezinho dela aqui, ó. Parabéns. Quem quer falar aí, galera? Pietra, vem cá, Pietra. Fala a sua fantasia. Ela fala bem. É de Miriam. Então toca aí. Miriam dançou? Então dança. Parabéns para Miriam. Quem quer falar aí? Quem quer falar, galera? Quem que é o ousado? Samuel, vem, Samuel. Samuel é o novo Hulk. É o Hulk? Sansão. É o Sansão. Fala aí, Hulk. Mostra o seu cabelo pra galera aí. Mostra o cabelo. Olha o cabelo dele aqui, ó. A força vem no cabelo ou vem no Espírito de Deus? Palma pro Sansão. Quem quer falar? Ninguém? Tá faltando Coca-Cola que secou a garganta aqui. A Esther, vem cá, Esther. Quer falar, filha? Essa é a famosa Esther. Palma pra ela. Quem que é? Vem. Vem, filho. Vem cá. Esse é o Davi? É o Davi. O Davi é o rei Davi. Você sabia? Quer falar, Davi? O azul vai ganhar hoje. Oi? O azul vai ser campeão hoje. O azul vai ser... É o profeta Davi. O azul vai ser campeão hoje, ele tá falando. Vem aqui, filha. Vem mostrar sua fantasia. Essa aqui é a Maitê. E aí, jogador? Fala sua fantasia, filha. Ana. A Ana. Palma pra Ana e o bebezinho. A Miriam. Vem cá, Miriam. Mostra a fantasia. Olha que elegância da Miriam. Moisés, tem um monte de Moisés aqui, hein? Olha o cajado do Moisés, mexe com ele. Quer falar, Moisés? Oi. Palma pro Moisés. Oi. Acabou? O professor PC quer dar uma palavra antes de dar o resultado da equipe campeã. Não, a gente ensaiou um grito de guerra aí. Pessoal da equipe azul e da equipe amarela. Todo mundo. O que o Dindão é? Vamos anunciar a equipe campeã. 3 equipes disputando. A vermelha, a amarela e a azul. A vermelha ficou em terceiro lugar, 260 pontos. Palma para a equipe vermelha. Amarelo e azul foi de saldo de 5 pontos. Então vamos anunciar a equipe campeã. É a equipe com 345 pontos. Azul venceu! Muito obrigado, a equipe, todos vocês foram campeão.
E eu acho que vai ter presente para todos. Saiu o cheirão. Que delícia, né? Que gostoso. Parabéns a todas as crianças que participaram, todo o ministério, todos que auxiliaram, né, que estiveram envolvidos nesse mês de brincadeiras. As mamães também, Gi. É verdade, elas acabam participando, né? E bem envolvidas, né? Mas que bênção que todos vocês participaram então juntos. Eu acho que vale muito a pena. A minha fase passou, né? Mas é sempre importante a gente estar junto, nos envolvendo, porque a criançada gosta e é bênção, e nós nos alegramos. Amém? Queridos, quero convidar você a ficar em pé. Nós estamos ouvindo palavras que eu creio que é o Espírito Santo nos motivando, nos desafiando a viver uma vida mais santificada em Deus. E o desejo do nosso coração é que cada um de nós atenda esse convite, atenda essa convocação, a este chamado de estarmos nos santificando, de estarmos nos preparando cada dia mais para encontrar o noivo. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem é o dia da ceia. Então, a partir das 9 horas temos o café da manhã, às 9h30 a ceia. Essa semana não tem conexão, certo? É a última semana, então não temos conexão. Sábado, então também não. E domingo, então, aqui estaremos juntos, para a glória de Deus. Quero convidar você. Queridos, rapidinho um aviso só para antecipar para vocês. No dia 8 de novembro, vai ter um dia especial que o Conselho de Pastores da cidade está organizando. Vai ser o dia, é um nome esquisito, Doulos Day. Doulos é de servo, servir, né? E dia de servir, um dia de servir. Então, lá no Poli, ali naquela região ali, vai ter um monte de barraca, onde os crentes estarão servindo a população. Se tem alguém aí desejosa de estar lá, me procura depois que eu passo mais informações. Cabeleireiro, psicólogo, de acordo com a sua habilidade, vou estar informando melhor aí nos próximos dias. Ali no próximo, ao polo esportivo, a entrada é 1 quilo de alimento e à noite um culto com o Gabriel Guedes. A partir, agora não sei de que hora, das 19 horas o culto. Vai estar durante o dia lá e às 19 horas o culto. Amém? Vai só se preparando, marque esse dia, um sábado, para a gente estar lá também, prestigiando e participando. Amém?